Olá, olá, olá! Mais um vídeo e hoje quero que você entenda um pouco mais sobre medicina integrativa, sobre tratamento integrativo. Por quê? Se você soubesse que tudo que você vive de doença, de sintoma, de sinal, de bloqueio, viesse, 90% de tudo isso que existe no mundo tem origem emocional, o que você faria? Você acha que nasceu com uma coisa ou foi acometido de alguma doença e de repente você tem toda a vida, ou volta e meia quando acontece tal coisa, você começa a ter um sintoma, ou quando você fica estressado, você começa a ter enxaqueca, ou quando você passa por um momento de preocupação, você começa a ter indigestão, ou, enfim, alergias, tem estresse, piora, uma situação de queda de cabelo. 90% das doenças de todo o mundo tem origem emocional, a nível biológico. Lembra que eu comentei dos arquivos que o corpo tem? As memórias celulares? Essas memórias celulares, elas são marcas no nosso corpo a fim de que a gente seja protegido. O nome do que nos protege na metodologia que eu uso como terapeuta Seven Healings se chama escudo protetor. Nós temos 5 escudos protetores. Eu comentei no vídeo de ontem sobre escudo protetor, mas só a denominação, não expliquei nada. Então nós temos 5 escudos protetores. Cada escudo protetor, ele é equivalente a um tecido embrionário. Pois é, a gente aprende tudo bonitinho em embriologia, filogênese, né? Para quem é da área da saúde. Mas no colégio eu lembro muito bem que a gente aprendeu também embriologia, né? A gente teve uma base, mas ninguém explica as emoções que envolvem cada tecido, cada um dos 4 tecidos embrionários. E esses tecidos embrionários estão conectados aí com os nossos escudos protetores. E que sintomas, doenças e sinais podem ter um ou mais escudos protetores ali. Então, quando você percebe uma situação X e essa situação X te traz uma emoção, a mesma emoção que você já teve e que isso foi um grande impacto emocional para você, vem um sintoma. Vem um sinal de alguma doença, acontece de você ficar mal. Aí você vai tomar remédio. Isso quer dizer que você tá apagando incêndio, você não tá acabando com a causa do incêndio, ou seja, vai continuar o incêndio. Então, como terapeuta Seven Healings, a minha função é facilitar com que o corpo encontre o caminho da cura. O seu corpo, ele é capaz de liberar essa memória, essa marca, para que você fique livre dos sinais, sintomas, doenças. Mas precisa ter alguém para meio que guiar o corpo. E é isso. Para você iniciar o processo de autocura, a gente faz uma sessão, 2, 3 sessões, e aí cada trauma, a gente considera como se fosse uma camada. Vamos supor que a gente, para curar, precisamos que a memória raiz seja liberada, ok? E aí, para ela ser liberada, o que acontece? Talvez tenham algumas camadinhas de traumas, de situações ao redor dela. Porque quando você tem um trauma, quando você tem esse impacto emocional, você não fica tentando meio que se proteger se alguma coisa acontece, você já começa a sentir que o negócio tá inclinando para aquela situação. Então, só que o corpo, ele é muito mais ligeiro que você e eu, aqui, consciente. Então, o inconsciente, ele tá ativo. Já percebeu que, às vezes,
você tem dor no corpo, percebeu a dor no corpo, e aí você teve consciência de que você estava num momento, numa fase que estava ou estressante ou que a dor no corpo te avisou do que estava acontecendo. Então o corpo, ele tem uma memória muito mais ligeira do que você pode conceber conscientemente. E é para nossa proteção. Mas com o tempo, essa proteção, ela não nos faz ter qualidade de vida, porque geram os sintomas que a gente não deseja ter. Então, para que seja liberada, que você não tenha mais a doença, sinal, sintoma, a gente precisa ir na raiz. Por isso que normalmente um plano de 3 sessões, apenas 3 sessões, você já tem um resultado fantástico. Algumas pessoas na primeira sessão já eliminam por completo o sintoma. Você tem resultado desde a primeira sessão. Então, terapia Seven Healings vem de uma forma extraordinária mostrar que o tratamento do futuro já existe agora, no presente. Uma análise quântica investigativa de memórias celulares que ativam seus escudos protetores e que fazem você passar pelo que você passa com a doença ou o sintoma. E você pode se libertar disso. Seja uma dor física ou uma dor emocional. Isso é a nível biológico. É além da nossa consciência. Por isso que a gente precisa de facilitadores, pessoas como eu, profissionais como eu, que chegam e guiam o corpo. E aí a gente consegue captar algumas memórias e liberar essas memórias. Chegando na raiz, liberando a memória raiz. Ó. Acabou. Então, se você tem uma pessoa aí, ou você mesmo, passa por um processo de sofrimento, com algum sintoma, doença, né, algum sinal, algo que realmente te incomoda, seja emocional ou físico, algo que você quer fazer de um jeito, de repente, às vezes não é uma doença especificamente, assim, propriamente dita, como a gente tem aí bem elucidado, às vezes é uma impotência, sabe, que você tem e você não vai pra frente em alguma coisa, também é possível investigar. Que a informação de hoje faça seu coração ter esperança. Que a informação de hoje faça o seu coração enxergar com novos olhos o que é saúde e o que é doença. Nós somos integrados, tá tudo conectado. Espírito, a mente, a emoção, o físico, a matéria. Nós somos uma alma e tá tudo integrado. Então, fica aqui mais um vídeo. Amanhã eu falo mais um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui comentário. Dá uma curtidinha se você achou legal, que te clareou alguma coisa. E compartilha com mais pessoas, para essas pessoas também terem esse calorzinho, esse amorzinho que cresce no seu peito, para você entrar no processo de autocura.